Nós nos unamos todos contra o nosso adversário, nosso inimigo comum, que é o PT, que é o Partido dos Trabalhadores. Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o senador e líder da oposição, Rogério Marinho. Marinho tem 62 anos, foi deputado federal 3 vezes, secretário especial da Previdência e do Trabalho e ministro do Desenvolvimento Regional. Senador, obrigado pela entrevista. Obrigado, Guilherme, estou à disposição. E agradeço também a todos os web espectadores que assistem este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, no dia 19 de dezembro de 2025. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a entrevista perguntando, nessa sexta-feira, dia 19 de dezembro, o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, foi alvo de uma operação da Polícia Federal, junto ao deputado Jordi, também do mesmo partido. Como essa operação impacta a oposição no último dia de trabalho do Congresso do ano, senador? Bom, primeiro, ninguém está acima da lei. Qualquer um pode e deve ser investigado. E se eventualmente for pego em alguma contravenção, tem que responder por isso. Mas nos chama a atenção o fato de que essa busca e apreensão ela é feita na questão de cota parlamentar, ligado a assessores e chega ao próprio deputado. O deputado, ele foi a público, como é o seu dever, o líder Sóstenes, deu uma entrevista a respeito do fato, descreveu de que forma estava sendo imputado de eventuais crimes por parte do ministro do STF, o senhor Flávio Dino, na questão da compra, ou desculpe, do aluguel de um carro que estaria abaixo do preço de mercado, mas é uma quantia, 4 mil e poucos reais por mês. E, por fim, falou a respeito do recurso que foi apreendido, que, segundo ele, é fruto da venda de uma propriedade e que ele enviaria ao judiciário as provas de que o recurso tem origem, que o imóvel existe e que a transação foi normal. Vamos aguardar, todo mundo tem o direito à presunção de inocência. Eu, particularmente, admiro muito o deputado Sóstenes, o deputado Carlos Jordi, e espero que eles possam provar a sua inocência e continuar na sua atividade como parlamentar. Essa operação foi na sexta-feira, mas a gente está num ano bastante agitado no calendário de dezembro. Então, na quinta-feira, uma outra operação da Polícia Federal mostrou citações ao filho do presidente Lula como sendo supostamente beneficiário de algum repasse originado no esquema do careca do INSS. Novamente, como essa informação impacta a oposição? Bom, na quinta-feira houve uma decisão já do ministro André Mendonça, que conduz o inquérito que trata do superfaturamento e da fraude que ocorreu no sistema previdenciário brasileiro em função dos descontos associativos. E, nesse caso, há um desdobramento de uma investigação que já dura, me parece, pouco mais de 6 meses, 7 meses, 8 meses. E nessa investigação, já foi constatado, eu diria que é uma ação extremamente complexa, foram montados núcleos dentro do sistema previdenciário, diversos entre si, mas com o mesmo objetivo, assaltar o bolso do aposentado brasileiro. E um desses núcleos que foi atingido agora por essa operação do Supremo Tribunal Federal, segundo o que foi publicizado, é um núcleo que teria em algum momento, pela declaração de um dos investigados, pago uma mesada para o filho do atual presidente Lula, o senhor Lulinha, em torno de 300 mil reais por mês. Os autos do processo estão aí, as acusações são graves. Vamos aguardar o desdobramento desse processo, porque não se trata apenas deste fato, que por si só é grave, mas de uma série de outros fatos que vêm se somando ao longo do tempo, que mostram que, historicamente, funcionários de carreira dentro do INSS buscaram se associar para em conjunto com empreendedores, entre aspas, empresários,
de fora do sistema pudessem, de forma ardilosa, eu diria até covarde, né, enganar pessoas que têm até uma fragilidade do ponto de vista de percepção maior do que o conjunto da população brasileira. São pessoas idosas, muitas que moram no campo, são trabalhadores rurais, alguns semi-analfabetos ou até analfabetos que ao longo da sua vida, após a concessão do processo de aposentadoria ou de pensão, né, nunca tiveram acesso aos seus respectivos contra-cheques, recebem esse recurso através de um cartão e vão ao banco, recebem a quantia e não tem ideia de quanto deveriam ter, já que não tem acesso ao seu halerite, né? Então, a própria instalação da CPMI impediu o que nós chamávamos de investigação seletiva, né? Eu estava assistindo ontem uma palavra do atual presidente Lula, onde ele falava que o seu governo havia determinado que se iniciasse a investigação e que havia demorado 2 anos dentro da Advocacia Geral da União. Por isso que só há pouco tempo se tinha notícia dessa investigação. O presidente Lula ele é muito descuidado com as palavras, né? E quer convencer as pessoas de uma narrativa que não tem nenhuma consistência do ponto de vista de nexo com a realidade, né? Quem investigou foi a Polícia Federal, mas não a Polícia Federal de Lula, do Estado brasileiro, por determinação judicial, em função de denúncias feitas por órgãos de imprensa, no caso o site Metrópolis, que mostraram a necessidade de se abrir investigações a respeito da maneira como esses descontos associativos estavam sendo feitos. E ao final o juiz, naquela oportunidade, de primeira instância, ainda determinou, né, afastamento do presidente do INSS, do procurador do INSS, determinou sequestro de bens, e foi o início de todo esse processo. Certo. E, de qualquer forma, me parece que tem um impacto político também para a oposição o fato do filho do presidente se ver, de repente, possivelmente envolvido numa investigação. A CPI do INSS tentou convocar ele depois que o Poder 360 mostrou numa reportagem que Edson Claro, um dos personagens que teria sido associado ao careca do INSS, acusou o filho do Lula de receber essa mesada que o senhor destacou aí de R$300 mil. Não conseguiram convocar o Edson Claro, nem o filho do Lula ali para a CPI do INSS. Politicamente, o que mais pode ser feito nesse caso, senador? Olha, há praticamente um roteiro onde o DNA da blindagem, da tentativa de impedir que avance a investigação, fica cada vez mais claro, né? Qual que é esse roteiro? Não Edson Claro, fica mais nítida, né? Então, vocês vejam que ao longo desses meses o Lulinha foi impedido de ser convocado, uma empresa de turismo ligada à CONTAC, que é a principal central do campo ligada à CUT, foi impedida de ter o seu sigilo aberto. A senhora Roberta Luxingen, que recebeu agora a tornozeleira, né, se impediu que ela fosse convocada. A senhora Daniele Fonteles, que é publicitária, que agora foi presa também, se impediu que fosse convocado. O Edson Claro, né, que é um sócio do Camilo, que é o careca do INSS, havia rompido essa sociedade, né, e estava disposto a entregar a forma e o método como essa quadrilha se organizou dentro da instituição, também foi impedido de ser convocado. O senhor Gaspar, né, que é assessor do atual senador Everton, também preso agora, também foi impedido de ser convocado. Então, quase 60 requerimentos de convocação, de informação, de quebra de sigilo bancário, telemático, também fiscal, né, foram colocados por terra pelo governo, né, pelos membros do Partido dos Trabalhadores e os seus aliados que estabeleceram uma maioria, e essa maioria, na hora da votação dos requerimentos, tem de forma assertiva e milimétrica retirado de pauta e votado contrariamente a convocação desses personagens. Muitos deles foram presos já na anterior e agora,
nessa última operação agora do dia 18 de dezembro. Então, proposição fica um impasse, porque ao mesmo tempo vocês tentam levar esses personagens, o senhor destacou uma série de nomes aí e que seriam interessantes para vocês, que fosse esclarecida a história deles, mas por outro lado o governo tem essa maioria que o senhor também destacou na CPI. O que sobra para ser feito, senador? Olha, a CPMI já está cumprindo um papel extraordinário, porque se não tivesse havido CPMI primeiro, nós não teríamos o fim da seletividade da investigação. Foi a CPMI, principalmente a eleição, de um presidente e de um relator independentes, que não tinham afinidade com o governo, numa disputa acirrada, que fez com que, ato contínuo, não sei se em função disso, mas acredito que sim, não posso afirmar, a AGU, que havia aberto procedimento de investigação contra 9 a 10 das mais de 40 entidades e, coincidentemente, deixado de lado desse procedimento investigatório o Sidinap do irmão do Lula, a CONTAC, que é a maior central do interior e o maior recepcionador desses recursos, mas é ligado à CUT de fora. Então, de repente, foi ampliada essa investigação. Depois, aconteceram as primeiras prisões, que foram solicitações da CPMI, do próprio Antunes, do Camizotti, né, de contadores. Depois, a CPMI novamente pede a prisão, pede a imposição de cautelares contra uma série de pessoas que foram contempladas nessa atual fase da operação sem desconto. Então, a CPMI foi um processo catalisador, impediu que houvesse blindagem, impediu que se varresse para debaixo do tapete os maus feitos que estão aparecendo e, principalmente, tem mostrado à sociedade brasileira, em 2 sessões semanais, acho que foram mais de 30 sessões que ocorreram, de que forma funcionam as entranhas do sistema previdenciário, como os esquemas foram formados, como membros do governo, né, em cargos importantes, permitiram que as barreiras que haviam sido levantadas fossem postas por terra para permitir que o assalto fosse perpetrado, né? Então, isso está ficando cada vez mais claro e a gente tem tido uma audiência e uma atenção muito grande, principalmente do público que foi impactado por essa fraude, que são os aposentados acima de 60 anos de idade, que são aqueles que majoritariamente nos ouvem, nos escutam e nos acompanham nessas últimas 30 audiências públicas que ocorreram na CPMI. Então o senhor entende que até o momento o grande papel que ela cumpriu foi impedir a seletividade, ou seja, que fossem excluídas a seletividade e o fato de que não se poderia colocar por debaixo do tapete os crimes que estavam sendo cometidos. E por último, a votação e a definição do fim do desconto associativo. Foi votado na Câmara e no Senado. Inclusive o senhor que liderou, né, essa votação no Senado, foi até uma operação bastante interessante. Se o senhor puder contar como é que foi feito isso, porque foi uma coisa que o governo não percebeu, de repente estava aprovado. Como é que foi essa organização toda? Há um tripé eu diria, de financiamento, infelizmente espúrio, dos sindicatos no Brasil, sindicatos de trabalhadores, que vão na contramão do discurso que nós ouvimos regularmente dos principais líderes sindicais que defendem autonomia e pluralidade no movimento sindical. Aqui, de verdade, existe um cartório, né? Esse cartório determina que um único sindicato representa uma categoria numa região geográfica, e isso permitiu o que nós chamamos de carta sindical. Então, é o Estado que dá uma carta sindical, autorização para aquele grupo de pessoas no sindicato representa aquela categoria nos acordos e convenções coletivas. Isso existe desde 1943. De lá para cá, se criou o imposto sindical obrigatório, que foi modificado em 2017, tirando essa obrigatoriedade pela discricionalidade do trabalhador. Então, quem era obrigado a pagar um dia de salário por ano teve a possibilidade de optar por pagar ou não pagar, e 97%, 98% dos trabalhadores não pagam hoje. Depois, a contribuição
associativa, não, é a contribuição assistencial, desculpe, que é devida em função de acordo ou convenção coletiva que historicamente, ao longo de 70 anos, sempre foi devida pelos trabalhadores sindicalizados quando a sua categoria realizava ou celebrava um acordo ou uma convenção coletiva. O Supremo Tribunal Federal entendeu que isso deveria ser obrigatório para o conjunto dos trabalhadores, mesmo aqueles que não se sentem representados pelo sindicato. Então, na prática, o STF, através dessa decisão, substituiu o imposto sindical obrigatório. Nós estamos lutando já há 2 anos aproximadamente para que essa decisão do STF ela possa ser implementada na sua integralidade. Quer dizer, você tem que pagar ressalvado o direito de oposição. Essa ressalva na prática não existe, porque você vê aí as filas, 50, 60, 80 mil pessoas de determinadas categorias, numa sexta-feira, de meio-dia, horário do almoço, buscando a sede do sindicato e tendo que fazer uma declaração por escrito em 2 vias que não concordam em pagar esse imposto. Então isso é feito de forma deliberada para evitar que as pessoas demonstrem ou asseverem a sua decisão de não pagar esse imposto. Então nós estamos propondo que isso seja feito via e-mail, WhatsApp, por meio eletrônico. Sim. Estamos há 2 anos tentando e o governo obstaculando. E por fim, a contribuição, desculpa, o desconto associativo. É a terceira perna do tripé. Desconto associativo, ele existe há 30 anos, desde 1994. É engraçado a gente assistir a CPMI, porque vemos representantes do governo dizendo, olha, isso começou no governo de Bolsonaro e foi o nosso que investigou. Mentira. O desconto associativo é de 1994. O principal beneficiário foi e sempre foi a CONTAG, que é uma entidade ligada à CUT, né, quase 50% desse recurso. E o governo Bolsonaro inicia o governo combatendo a corrupção através da medida provisória 871, né, que combatia fraude no sistema previdenciário, que sempre existiram. Né? O governo do atual presidente Lula, ele começa sem nenhum compromisso com o combate às fraudes, aos desvios, aos descaminhos que, porventura, tenham ou possam atingir o sistema previdenciário. Então, são 2 formas diferentes de encarar essa situação. De um lado, o governo que se preocupa em combater e outro que é cúmplice leniente. Então, foi votado na Câmara o fim do desconto associativo, fizemos um trabalho dentro da comissão e lá o discurso era favorável, solicitamos a inclusão na pauta como urgência, e na hora da votação, os senadores governistas tiveram dificuldade de se posicionar contra o projeto, apesar de terem muita vontade, de terem feito discurso nesse sentido. Então, votou de forma simbólica, né? Nós conversamos com o presidente da casa, ele colocou em votação, antes houve uma discussão, e hoje estamos aguardando o veto do presidente. Caso isso ocorra, de uma vez por todas nós vamos acabar com a possibilidade desse roubo que é feito com desconto associativo. E veja, via de regra, casado com um empréstimo consignado, que na maioria das vezes não foi sequer solicitado pelo usuário. Né? Então, um assalto criminoso contra pessoas idosas, frágeis, que foi perpetrado durante muitos anos por uma quadrilha incrustada no INSS e com o conluio, com a cumplicidade de empresários de fora da instituição. Uma última pergunta nesse tema, antes da gente ir para os próximos que a gente tem aqui para conversar. O senhor entende que vai influenciar as eleições de 2026, tudo aquilo que a CPMI está descobrindo? Olha, que curioso, né? Nós contratamos uma empresa de tagueamento, ou seja, de acompanhamento do sentimento da população através de redes sociais, e nós temos constatado que há impactos em um dia de CPMI que chega até 270 milhões de impacto. Nossa, é bastante. É um negócio fenomenal, né? Com 100, 150 mil citações únicas, mas a partir daí isso impacta centenas de milhões de pessoas, algumas são impactadas mais de uma vez. Né? Temos também aferido que quase 1 milhão de pessoas têm acompanhado online
né, as sessões. É claro que são 14 horas de forma intermitente, mas a TV Senado chegou a ter pico no YouTube de 80, 90 mil espectadores. É bastante. Né, no YouTube, né, fora na TV e em outros canais de distribuição que vários canais têm acompanhado e têm publicizado. E há 2 ou 3 meses atrás, a pesquisa, não sei se foi a Quest ou foi a Atlas Intel, mostrou que o segmento acima de 60 anos houve uma diminuição da aprovação do atual presidente naquele momento de quase 6 pontos percentuais, né, e um aumento da sua rejeição em quase 4 pontos, que somado dariam 10 a 11 pontos nesse segmento acima de 60 anos de idade. Então há uma percepção na sociedade cada vez mais clara de que não tem sentido a narrativa que o PT estabelece dentro da comissão de que o governo Bolsonaro montou uma estrutura para roubar o aposentado e entregar sindicatos de esquerda ligados ao PT, à CUT, ao CGT, à Força Sindical. Então é uma narrativa tão inverossímil, tão desprovida de fundamentos, que a população não está engolindo e está entendendo cada vez maior número, né, de que este governo do PT sempre conviveu com a corrupção e no caso da Previdência não foi diferente, só que é muito execrável, ou muito mais execrável, porque se trata de roubo a velhinhos e aposentados. PL da dosimetria, que reduz em última instância até a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi aprovado no Congresso. O presidente Lula disse que vai vetar. No entanto, o senador Jacques Wagner falou que tinha feito um acordo, inclusive com a oposição, sobre o tema. O senhor é o líder da oposição. Qual foi o acordo feito com o Jacques Wagner com relação à dosimetria? De fato, nós fizemos um acordo com o líder Jacques Wagner no dia da votação na CCJ de procedimentos. E aí me permita explicar. Por favor. É muito diferente de mérito. Mérito, você vota contra ou a favor aquela matéria e pode fazer, e é lícito, é normal, é natural, dentro do ambiente parlamentar, você convencer um grupo político a aderir a essa tese ou você contrapor a tese. O acordo de procedimentos, por se tratar da última sessão do ano, a sessão só aconteceria a seguinte, em fevereiro de 2026, fizemos um apelo ao líder do governo para que, caso houvesse algum dissenso, alguma divisão de opinião dentro do colegiado, isso seria submetido, após a decisão do presidente do colegiado, ao conjunto dos senhores senadores, ou seja, para ser decidido por maioria. E isso aconteceu. Né? Houve questionamento em relação ao período de vistas. Alguns senadores queriam que ficasse para o próximo ano, e para nós isso era intolerável, porque quem está preso certamente, né, não fica satisfeito com a procrastinação, com adiamento de uma provável solução nos seus casos, onde eles poderiam pedir, após a sanção ou a derrubada do veto da lei, a progressão das suas respectivas penas, que na nossa opinião foram desproporcionais e em muitos casos injusta, né? Porque muitas pessoas foram julgadas de forma industrial, sem individualização de culpa, né? E o fato de terem aqueles que foram identificados participado de quebra-quebra ou de invasão, esses nós concordamos, né? Porque ao contrário da esquerda, nós não achamos que quebrar imóveis públicos ou privados seja uma forma aceitável de manifestação. E um outro aspecto que ocorreu, sim, mas que essa imputação seja dentro da razoabilidade, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, que não significa nem prisão em regime fechado, como aconteceu. E a outra questão foi a emenda que foi colocada no projeto, justamente para evitar que o espírito da lei, do legislador, da discussão que aconteceu, abrangesse apenas os acontecimentos de 8 de janeiro. Então, do jeito que a lei chegou na Câmara, permitia uma amplitude maior da aplicação dessa progressividade que atingiria outros tipos penais. Então, a emenda foi feita levando em consideração a vontade do legislador. Eu não sou advogado, mas eles falam de teleologia, ou seja, a ação finalística do direito. Então, qual era o sentimento do legislador? O que é que ele gostaria que acontecesse? Então, a maneira como o projeto chegou com um defeito, porque não era aquilo que ele queria. Então, nós corrigimos para que isso fosse respeitado. Sim. E aí, alguns levantaram a hipótese que
não era emenda de redação, era emenda de mérito. Então, foi submetido também ao colegiado, por maioria entendeu-se que era de redação, seguiu adiante e nós votamos no plenário contra o voto do PT e do governo, na contramão, inclusive, de um pretenso acordo. Uhum. E já existe alguma espécie de articulação? Porque provavelmente o presidente Lula vai vetar. Já existe algum acordo para derrubar esse veto? Porque é algo que está logo ali. Olha, a votação na Câmara e no Senado mostrou que a grande maioria dos parlamentares deseja virar essa página, ir adiante. O debate foi interditado durante mais de um ano, né, por notícia de que o Supremo não gostaria que fosse votada a anistia. Então, você ter uma Casa do Povo interditada por um outro poder é muito triste para a democracia. Uhum. Se o presidente Lula vetar, não me surpreende, apesar de eu dizer que é lamentável. Porque o Brasil tem um histórico de mais de 40 anistias. O próprio presidente Lula foi beneficiário de uma anistia. Recebe uma quantia de reparação todo mês, ele foi reintegrado à vida pública e à vida civil. Hoje é presidente da República. A coadjuvário do presidente, o que tem a mesma visão de mundo da esquerda, foram governadores, senadores da República, deputados federais. Então, por crimes, inclusive, muito graves, sequestro, roubo de banco, luta armada contra o governo daquela ocasião. Então, aí diz, a justificativa é que se lutava contra a ditadura. Vários deram depoimento que pegaram em arma naquela época dizendo que não lutavam por democracia, coisa nenhuma, lutavam pela ditadura do proletariado. Então, o que nós queríamos sempre foi a anistia. Mas a circunstância, a correlação de forças dentro do Congresso nos permitiu a dosimetria, a progressão de penas. Então, nós estamos aguardando aí a definição do Lula. Se ele vetar, ele vai mostrar, até usei uma frase lá atrás, que ele tem muito mais retrovisor do que para-brisa, olha sempre para trás com rancor, com ódio, com o sentimento de vindita, de vingança contra pessoas humildes, pessoas simples, né? Que foram colocados como um objeto a ser odiado, a ser temido, a ser execrado, porque foram à praça pública mostrar a sua inresignação na forma como foi conduzida a última eleição. É lamentável, mas combina com o presidente Lula, né? Toda essa mesquiaria, essa falta de estatura, essa incapacidade de ser um estadista, né? Diz muito a respeito da maneira como o presidente Lula sempre se comportou. E o senhor acha que em algum momento houve algum risco de a democracia cair, de um novo poder ser instituído por esses processos de 8 de janeiro de 2023? Olha, imagine as senhoras que estavam lá com bíblias e com bandeiras, né, sentarem-se à cadeira do presidente da República ou do presidente do Senado, do STF, e declararem que estavam tomando o Estado brasileiro sem armas, sem articulação, sem líderes, com um gesto simbólico, sem nenhuma efetividade, sem nenhuma possibilidade de materialização. Um evento que, quando ocorreu, o próprio ministro da Justiça, que estava, que hoje é ministro do STF, que estava no prédio e assistiu a todo o processo, né, afirmou que as imagens do seu ministério, que filmaram o seu ministério, onde estavam as forças da Guarda Nacional que não interviram, o próprio movimento de invasão dos prédios, essas imagens foram perdidas. E ele não tem um contrato. Ele, como investigador e como ministro da Justiça, poderia ter permitido que essas imagens não fossem resgatadas, né? Então nós achamos que o que houve foi uma grande baderna, e eu diria até com o fato de que as forças de segurança não conseguiram fazer o enfrentamento adequado, como aconteceu em várias outras oportunidades, com grupos até menores. E tenho defendido desde o início de que isso não é a forma de se protestar, não concordo, e quem foi identificado e com a culpa individualizada deveria ser processado, mas não pelo STF, porque é um princípio do juiz natural que determina que pessoas sem foro sejam julgadas na primeira instância. Não sem paridade de armas, porque eles não tiveram sequer a condição de apresentar defesas eficazes, né, dado ao fato de que
todas as provas que foram roladas no processo foram entregues às defesas, assim, quase que na véspera da definição da acusação. E eram, me parece, 7 terabytes de material. Então, uma coisa tão absurda que não dá nem para mensurar aqui. Né? Sem um duplo grau de jurisdição, né? Nós somos signatários como país do Pacto de San José da Costa Rica, que determina que qualquer cidadão brasileiro, ao ser julgado, terá a possibilidade de recorrer a uma instância subsequente para corrigir eventuais erros, porque nós somos humanos e quando erramos, né, teremos a possibilidade de ter esse erro corrigido numa etapa subsequente. Então, no Brasil, e no 8 de janeiro, essas pessoas foram julgadas diretas numa Câmara do Supremo Tribunal Federal sem direito de recorrer a ninguém. E penas exageradas, exorbitantes foram colocadas, na minha opinião, isso foi muito mais uma preparação para justificar uma pena de 27 anos ao maior líder da direita no Brasil, que é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, como é que eu boto 27 anos numa pessoa, né, se aqueles que, entre aspas, ou em tese, materializaram o que nós chamamos aqui de golpe ou de plano do golpe, estão sendo condenados a 2, 3, 4 anos. Então, tem que carregar nas tintas. A minha opinião é que houve exagero, houve atropelo do devido processo legal, as suas culpas individualizadas e sem que o processo se ativesse ao que de fato ocorreu, a invasão com depredação. Uhum. Então o senhor entende que a pena que foi aplicada ao presidente Jair Bolsonaro foi exagerada. No entanto, o senhor falou que vocês queriam anistia, mas o que era possível foi a dosimetria. Hoje há alguma certa resignação com relação à situação do presidente Bolsonaro ou há algum plano para, de alguma maneira, isso poder ser revertido, seja juridicamente, seja politicamente? Olha, ao contrário do que sempre assacaram contra a direita brasileira, nós sempre jogamos, como dizia o presidente, dentro das 4 linhas. Uhum. Mesmo quando os nossos julgadores, na verdade, são nossos adversários políticos, publicamente, como é o caso do Flávio Dino, né? E como é o caso do próprio Alexandre de Moraes, que falou, antes, inclusive, do processo ser instaurado, que seria vítima, né, caso esse processo tivesse tido êxito. Né? Então é impensável em qualquer lugar do mundo imaginar que um processo dessa natureza se daria desta forma, né? Principalmente contra um ex-presidente da República com uma capilaridade, com uma liderança tão forte no conjunto da sociedade. Então o nosso plano é muito simples, é continuar resignados, denunciando, buscando reparação, buscando uma prisão domiciliar inicialmente, até porque o presidente da República, o Bolsonaro, ele tem uma série de comorbidades e ao contrário do que alguns dizem, não foi fake, não. Ele de fato levou uma facada, teve 6 operações subsequentes, vai ter uma 7ª agora, né? E ele tem tido sequelas em função desse processo e da sua idade, do agravamento das suas condições físicas. Então ele está numa situação muito insalubre. E nós que gostamos do presidente, que temos respeito por ele, temos muita preocupação com a saúde dele. Então, o nosso plano é continuar insistindo para que as condições com que ele está encarcerado melhorem e ele possa retornar ao convívio dos seus familiares. E vamos aguardar as eleições de 2026 para dentro do campo da política, né, definirmos, após a eleição, que com certeza essa mercadoria vencida, arcaica, bizarra, deletéria ao Brasil, que é o presidente Lula, possa ser derrotada em 2026 e o presidente que ganha as eleições dê um indulto no primeiro dia após a sua posse. E o PL já lançou agora o senador Flávio Bolsonaro como candidato a presidente, com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa candidatura tem chance de sair vencedora do pleito de 2026? Eu não tenho nenhuma dúvida, porque hoje, 14 ou 12 dias após o lançamento da pré-candidatura do Flávio, o que no início foi surpresa, até uma certa perplexidade, transformou-se primeiro numa aceitação e agora até no entusiasmo dos eleitores mais ligados à direita. E o mais interessante, como o Flávio tem ido a programas de televisão, tem dado entrevistas, tem debatido com apresentadores de TV, a rejeição que existia a ele, que na minha opinião é muito mais ao Bolsonaro e ao que ele representa, do que a Flávio, que as pessoas não conhecem Flávio, à medida que as pessoas vão conhecendo Flávio, essa rejeição vai caindo.
E é um processo gradativo. Tá? Vai depender muito da atração que ele der à sua candidatura, e eu tenho sentido dele entusiasmo, espírito público, desprendimento. Ele está abrindo mão de uma eleição praticamente resolvida no Senado do Rio de Janeiro. É um jovem de 44 anos, não é uma pessoa que chegou agora, é da política, alguém que negocia, que transige, que conversa com segmentos empresariais, com partidos políticos, enfim. É alguém que eu não tenho dúvida que vai dar muito trabalho. Vamos para o segundo turno, vamos vencer as eleições e vamos continuar a transformar o Brasil, imaginando um lapso temporal de 1º de janeiro de 23. Esse período a gente tem que esquecer, que tem feito muito mal ao nosso país. O Flávio Bolsonaro tem se apresentado como um Bolsonaro menos radical. Ele disse que tomou vacina, que não é tão intransigente nas falas dele quanto o pai dele. Ele de fato é assim, essa pessoa, o Flávio Bolsonaro? Bom, primeiro dizer a você que eu tenho 62 anos de idade, como você descreveu de uma forma até meio delicada em relação à minha idade no início da nossa conversa, né? Eu não conheci um líder tão carismático, tão forte, tão verdadeiro, né, como o presidente Bolsonaro. Ele exerceu o mandato de presidente da mesma forma como ele exerceu de deputado federal e, sobretudo, honrando os compromissos que firmou em praça pública com a população brasileira. De não roubar nem deixar roubar, de não permitir o aparelhamento da máquina pública, de governar com o povo e diante do parlamento, que nos 2 anos e meio iniciais da administração ele governava com frentes parlamentares, não com partidos políticos. Então, o presidente Bolsonaro, ele tem um carisma extraordinário, uma empatia muito grande com a população, e foi alguém que fez pelo PL, por um partido político, em 3 anos, o que o PT levou 40 anos para conseguir. E aí é importante dizer isso, porque qualquer pesquisa que você fizer de opinião e perguntar qual é o partido que você mais identifica, vai estar PT e PL. Os outros estão, sei lá, abaixo de 1% de declaração dos cidadãos. E isso se deveu à entrada de Bolsonaro em 2021, que eu, aliás, entrei no mesmo dia, no PL, na mesma cerimônia. O PL em 20, na eleição municipal de 20, era o 12º, o 11º partido do país em voto de legenda para vereador. Em 20 foi para 1º lugar. Em 2020, o partido não tinha elegido nenhum vereador entre os 50 mais votados do país. Em 24, fez os 5 mais votados, os 5 primeiros colocados. Em 2020, não tinha elegido em 1º lugar nenhum vereador nas 26 capitais. Agora elegeu em 8 capitais o vereador mais votado. Em 2020, só tinha uma cidade acima de 200 mil habitantes, né, que tem 200 mil eleitores, desculpa, que tem o segundo turno. Das 103, uma única era do PL. Agora 16 são do PL e 19 tem vice-prefeito. Então, o que Bolsonaro fez é fantástico. Ele conseguiu dar unidade, tirar essas pessoas da zona de conforto, provocou a sociedade e mostrou que é possível governar defendendo valores, visão de país, uma ação eficaz do ponto de vista de responsabilidade fiscal, uma parceria proativa e produtiva com o setor econômico, com o agronegócio do Brasil, com aqueles que querem empreender, edificar, construir. Então ele foi, sem dúvida nenhuma, um dos grandes presidentes que o Brasil teve nos últimos 100 anos. E talvez o maior líder popular da nossa história. O Flávio, ele é a continuação desse processo, com uma diferença. Ele é filho de Bolsonaro, mas ele não é Bolsonaro, então ele não tem a mesma verve, não se comporta da mesma forma. Bolsonaro dizia o que achava que devia dizer, não se preocupava se era politicamente ou não, do ponto de vista politicamente correto ou não. Né? O Bolsonaro é uma pessoa mais comedida, né? É uma pessoa mais moderada, mas ele defende as mesmas causas, as mesmas bandeiras e de uma forma, eu diria, mais amena, né? Ele tem as mesmas convicções que o seu pai tem, que o Bolsonaro tem, que a direita conservadora tem no Brasil.
O senhor mencionou que o Bolsonaro ele trouxe unidade para a direita. Agora, com a prisão dele, como é que fica essa unidade? Corre o risco de dissipar? Olha, eu tenho assistido a análise de vários colegas seus de imprensa que falam, olha, a direita ou a centro-direita está dividida. Primeiro, a direita não está dividida. Uhum. Nós temos um candidato e o Novo tem outro candidato. Os dois partidos da direita hoje têm duas pré-candidaturas. Mas estão divididos, sim. Mas é uma divisão, ou é uma repartição, que na verdade vai permitir que haja um segundo turno para que nós nos unamos todos contra o nosso adversário, o nosso inimigo comum, que é o PT, que é o Partido dos Trabalhadores, né? Então, não vejo dessa forma. Acho que a direita não está dividida. Agora, tem partido de centro-direita, né, que podem e devem se compor com outros partidos no primeiro turno ou poderão apresentar candidaturas. Está acontecendo agora essa conversa. E uma outra questão é que a direita tem pluralidade, né? Tem um número grande de agentes públicos que podem ser candidatos a presidente. Você não vê a mesma coisa do outro lado, porque Lula é o mandacaru. Ele, quando cresce, o solo no seu entorno é árido e ele não permite que nenhuma outra planta viceje. Então, ao contrário de Bolsonaro, que fez uma série de lideranças, permitiu que as pessoas trabalhassem, conhecesse essa liderança, trabalhasse o seu protagonismo, o Lula é uma pessoa que mata qualquer possibilidade de surgimento de uma outra liderança. Então, por isso que eles apresentam pela quarta vez o nome do Lula para presidir o Brasil, e eu tenho dito que ele é mercadoria vencida. Foi alguém que deixou o governo em 2010 com mais de 80% de aprovação. Hoje tem menos de 50%, mais de 30 pontos percentuais. É alguém que se orgulha de defender pautas que vão na contramão do sentimento da sociedade brasileira. Por exemplo, glamorizar o desencarceramento de criminosos, falar que quem rouba um celular não deveria ser punido com prisão, porque fez isso para tomar uma cervejinha, conforme ele. Né? Os traficantes, no fim e ao cabo, também são vítimas dos usuários, numa inversão completa do papel e dessa situação. E tudo isso está sendo percebido pela sociedade, que vê, puxa, esse presidente é um cara que, além de repaginar os mesmos programas que implementou na sua gestão e que deram um prejuízo enorme à sociedade, obras inacabadas, obras paralisadas, obras com planejamento absolutamente comprometido, porque não tinha a titularidade da propriedade. Então, esse é o DNA do PT. Então, nós precisamos estar muito atentos para combatê-los e não permitir que eles prosperem. E há um certo ceticismo no mercado com relação ao Flávio Bolsonaro. Como é que é a estratégia de vocês para vencer essas eleições e como seria um governo Flávio Bolsonaro? Olha, com todo respeito, não é o mercado que ganha a eleição. Né? O mercado, inclusive nas últimas eleições, esteve do lado oposto a quem ganhou a eleição. Uhum. Eu acho que o Flávio tem a disponibilidade, tem tido a vontade de fazer alguns workshops, algumas reuniões com empresários, mas eu acho que esse momento nem é essencial esse trabalho. Ele deveria voltar a falar com as pessoas, e é importante que o faça a partir de 2026, depois do mês de abril, maio. Porque aí todos os conceitos que definem a maneira como vamos nos comportar quando formos presidente da República são conceitos que estarão amadurecidos, né, e num processo de discussão com a sociedade, quem quiser se contrapor a essas realidades que vão ser mostradas à população brasileira a partir da candidatura do Flávio Bolsonaro. Então a gente já vai terminando nossa conversa, mas dá tempo de uma última pergunta. Como é que vocês pretendem atrair os partidos de centro-direita para essa candidatura? Bom, primeiro mostrar que temos um candidato viável, com um programa eficaz e que vai combater a corrupção, vai combater o aparelhamento da máquina pública, vai se irmanar com quem empreende, com quem edifica, com quem trabalha no Brasil, para que eles tenham a certeza de que tem parceiro no governo e não um ente que cria dificuldade para vender facilidade, que vai ter um Estado desburocratizado, ágil, que vai servir a sociedade e não se servir dela, né? Que
a parceria ela se estabelece não só na ocupação de espaço, mas na qualificação desse espaço, na cobrança de resultados, né? E que é muito importante que estejamos juntos dentro de um projeto que combate o PT, porque ele é o adversário, é o inimigo comum. O PT, com a sua visão deletéria, eu diria, controversa, destrutiva da maneira como deve se comportar um governo, nessa ou em qualquer outra administração, o PT faz muito mal ao país. E nós somos justamente o oposto, né? Nós somos de um partido que defendemos o livre mercado, a desburocratização, a desvinculação de recursos orçamentários, a diminuição de carga tributária, né? O livre empreendedorismo, o mérito, né? Como definido de ganho de produtividade por via de consequência de aumento salarial, de aumento remuneratório. Então nós temos muito claro na nossa cabeça, na nossa mente, de que nós somos o contraponto. Nós somos o outro lado. E a sociedade vai ter a oportunidade de fazer essa discussão. Porque se nós tivéssemos um outro candidato que não levasse esses temas, que podem ser até politicamente incorretos, mas são necessários para o debate público, nós poderíamos correr o risco de ter um presidente que não tem compromisso com essas pautas. Para nós é muito importante a candidatura de Flávio, mas principalmente a vitória de Flávio. Porque a gente precisa virar uma página sombria da nossa história de aparelhamento, de malversação de recursos públicos, de interferência entre os poderes, enfim, é uma página que precisa ser virada na Jura nossa para podermos olhar para frente com esperança. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao senador Rogério Marinho. Obrigado. E agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 19 de dezembro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.